atleta, se você vende o jogador, você está consentindo o fato. Por que o Cruzeiro não fez jogo duro e falou, daqui não sai? Porque se eu tenho esse sentimento que eu estou sendo roubado, eu não faço negócio. Foi o que o Atlético fez em relação ao Elias. Pois é. Foi o que o Santos fez com o Ricardo Oliveira, naquela oportunidade lá que o Ricardo queria sair, o Santos não queria vendê-lo. Você força isso aí tudo eu concordo com você. Eu só queria dizer o seguinte, eu não estou me referindo ao Flamengo, ao Patachoca, nada disso. Eu sempre disse isso aqui. Eu acho uma sacanagem o time de futebol procurar o jogador antes de procurar o clube. Primeiro ele tem que procurar o clube. Depois ele procura o jogador. É que eu perguntei para ele se o Edilson, se ele tinha ido procurar primeiro o Grêmio ou foi primeiro no Edilson. Ele disse que foi no clube. Que a saída do Edilson do Grêmio também... É que nessa situação, Sormani, eu acho que não parte nem do clube esse aliciamento. Todo mundo vai Porque no geralmente jogador. quando as pessoas querem fazer um negócio, aí o pessoal, mas isso é aliciamento. Aí é o empresário que planta, né, gente? O jogador atua num clube A, ele tem um empresário. Esse empresário aí tem um livre trânsito no clube B, ele chega lá e fala, ô dirigente do clube B, o cara tá lá, não seria interessante fazer uma proposta, hein, Pascoal? Você que já foi dirigente sabe muito bem disso. Não é o clube que vai assediar, eu quero o cara e vou tirar de lá, vou furar o olho do clube A. Não, é o empresário que começa a plantar uma sementinha. E agora, ele fala um negócio depois, que ele fala o seguinte, que se o Flamengo tivesse procurado o Cruzeiro para contratar o Arrascaeta, teria economizado uma boa grana. Esse foi o termo que ele usou. Ele falou, olha, era só ter me procurado, porque não ia custar tudo isso. Não é bem assim a história. Não é Ó, bem. ele falou, você ouviu? Sim, mas Tô duvido. falando que ele falou. Não é. Agora Ele falou, ele falou. A grande verdade é que assim, ele não acreditou que o Flamengo tivesse a grana para contratar o Arrascaeta da forma que o Cruzeiro colocou a proposta e que foi alta. Assim. Mas porque ofereceu tanto a mais, etc e tal. Tá bom, mas o Cruzeiro também tinha de ter tido o jogo duro com o cara e falar assim, Arrascaeta, tá bom, ó, você vai ganhar 1,5 milhão lá, legal. Mas se não pagar o que eu quero aqui, você não vai sair, filhão. Mas 63 milhões. vai ficar insatisfeito. Então você vai O Flamengo ficar aí. gastou 63 milhões, meu senhor, para contratar Então Arrascaeta. o Flamengo teve a capacidade de ter a grana que o Cruzeiro não esperava que o Flamengo fosse ter para bancar. Sim, mas aí eu concordo com o Mano. Já que o negócio foi feito, o negócio Então foi feito. agora ele não fica foi? doído O com o Arrascaeta quê? não tá jogando Gente, no Flamengo. roubou... Já foi feito o negócio. Gente, roubar um jogador é você forçar o cara a rescindir um contrato sem o clube receber R$1. Aí é um roubo. Agora, o jogador gosta de uma proposta. Isso acontece em qualquer situação. Você acha que o Cruzeiro nunca procurou diretamente um jogador? Mentira, claro que já, todo mundo procura. Todo mundo procura diretamente empresário do jogador, você faz a consulta. É absolutamente normal, ó, eu tenho tanto para oferecer. Tudo bem, que não é ético, Sormani, mas é o que acontece, entendeu? A gente não pode O tapar. Itaí falou que não fez isso. Você pode falar que alguns fazem isso. O Itaí disse que não faz. Historicamente, o Cruzeiro nunca fez, todo clube faz. Não. O Na gestão Itaí dele. não Tudo pode bem. se responsabilizar pelo passado. Tudo bem, mas assim, ele está... O que ele falou? Porque o Edilson também, as pessoas comentam, falam, olha, mas o Cruzeiro ele fez isso com o Grêmio naquela oportunidade. Ele disse que ele manteve contato com a diretoria do Grêmio. Ele disse que negociou diretamente com o clube. Ótimo, só que eu tô dizendo como que o Santos, ele falou na resposta aí, procurou o Cruzeiro para negociar o Raniel, não foi nada de jogador. que eu não vejo problema. Eu tenho 3 milhões de dólares por 50% do jogador. Vamos fazer esse negócio? Aí o Cruzeiro falou assim, não, isso não me interessa, não, de fato, olha, não interessa, beleza. Ele não foi atrás do jogador primeiro. Porque eu acho que você ir atrás de um jogador primeiro é aliciar o jogador. Porque você faz uma proposta, estratosférica pro jogador, você mexe com a cabeça do cara. Mas por exemplo, a China fez isso com o Palmeiras 3 vezes e não deu certo. Entendeu? A China aliciou. Mas com alguém. Aliciou, eu nem gosto desse termo. Um clube que tem condições. Entendeu? Tudo bem, mas o Cruzeiro é um clube grande. O Cruzeiro é um clube grande. O Cruzeiro é um clube de projeto. É um clube que tem um ano maravilhoso pela frente, que tem um baita de um treinador, que tem um baita elenco. O Cruzeiro sabe e poderia seduzir um jogador a permanecer mesmo com um salário maior oferecido para uma outra equipe. Sim, mas... ele não tá saindo do Zé das Couve, tá indo pro... Facincani, o Cruzeiro hoje não tem condições de pagar para um jogador o que o Flamengo paga. Não paga um salário. Não paga. Mas... Não paga. Você sabe muito bem disso, que o Arrascaeta ganha no Flamengo quase que 3 vezes o que ele ganhava no Cruzeiro. Sim, mas ele poderia ter tido um aumento no Cruzeiro. Ele não tinha condições. O Facincani... Mas aí, Sr. Maria, a mesma realidade do Bruno Henrique para a China. Se o cara faz uma proposta dessa para ele, aí você fica na mão do jogador. Então, tudo bem. Só que assim, é a mesma realidade hoje que o mesmo que a gente falou do Palmeiras em relação à China. O teto do Palmeiras é metade da China.
É irrisório também. Então, você entendeu? O Palmeiras ainda Então, assim, tem condição de negociar, E o Bruno Henrique de competir. mas você podia Mas nessa associar o realidade- Bruno Henrique com a história Da Como é que o seleção, Bruno Henrique da ficou no Copa Palmeiras? América. Como é que ele ficou? História da seleção brasileira. Ele quer disputar a Copa América. Ele acha que se for bem na Copa América, ele vai conseguir um lugar na Ainda seleção mais tem mais, pra então. disputar a Copa do Felipão, Mundo. Mas o Arrascaeta, China. mas o Arrascaeta não tem, ele foi pela Copa, ele foi pra Copa do Mundo com o Cruzeiro. Sim, mas ele pode ir pro Flamengo também. Tudo bem. Entre Cruzeiro e Então, Flamengo. Cruzeiro e Flamengo, ele tem a mesma, ele tem a mesma Nas questão. ferramentas, eu O sei, Cruzeiro a pode questão é não a ter mesma. uma torcida tão grande Não como a é do isso. Flamengo nesse As sentido. ferramentas Ponto. que o Cruzeiro tem hoje para segurar um jogador que está sendo assediado por um clube do que hoje paga tão bem quanto o Flamengo, quanto o Palmeiras, as ferramentas não têm o mesmo efeito. O Dedé, Elas não permaneceu funcionam. e veio Mas propostas a multa do estratosféricas. Dedé, era muito alta. Mas a multa que ninguém do vai Arrascaeta pagar. também era alta. Mas e que saiu Era alta. alta. E o Flamengo pagou. O Cruzeiro ficou nessa. Sim, desculpa, eu achei que foi mal conduzido. Não use o exemplo do Dedé. Você sabe por quê. Você sabe por quê. Não sei. O exemplo do Dedé não cabe nessa história aí. Não dá. Eu acho uma tremenda sacanagem você ir atrás do jogador. O cara chega lá, o cara ganha. Acho que todo mundo é adulto nessa história, 300 Romano. conto é hipotético. No bala mistura. No Cruzeiro. Aí vai lá, o Flamengo oferece 1.200.000. O cara enlouquece. Claro que ele é lógico. Você sabe que isso. Ser esse negócio duas, de mas procurar eu não jogador. vejo- vai direto eu não vejo mas o negócio de problema, procurar jogador. vejo faz- problema. o bem já. Você O tem negócio de interesse. procurar Não, jogador. é respeitar a lei do mercado. Do jogador. Não, quando você procura Eu acho que é a lei do jogador, mercado. você prejudica Todo mundo tem um até. preço. Não. Às vezes você pode até fazer isso deliberadamente, sabendo que não vai pagar a multa. Inclusive, você chega no jogador, no Zezinho, e fala assim, ô Zezinho, quanto você ganha? Ganho 100. Eu te ofereço 1 milhão. Pô, 1 milhão eu Agora quero. vai lá e se Agora vai se e o clube chega, não, mas ele custa 80 milhões. Aí o clube fala assim, então, 80 milhões eu não pago. Aí o Zezinho fica insatisfeito, entendeu? O clube às vezes faz isso sabendo que não vai comprar, que não vai pagar, porque não tem dinheiro, se o outro time é muito duro, é muito difícil na negociação, e você prejudica até o relacionamento do jogador. Ficar insatisfeito, com o ainda se ficar só insatisfeito, tudo bem, porque o Dudu, quando ele recebe a primeira proposta da China e o Palmeiras não vende, ele ficou de bico durante um tempo, depois ele voltou a jogar bola. O problema é fazer o que a Arrascaeta não vejo fez, problema de nenhum, não cara. aparecer pra Nenhum treinar, problema. Acho que vocês de estão- começar a forçar uma barra pra poder ir embora. Lei do Isso é mercado. ruim. Eu acho que assim, o que não pode, repito, é um clube forçar outro a prejudicar aquele clube financeiramente. Acaba Como é prejudicando, que é? né? Você obrigar, você fazer um cara rescindir um contrato, forçar uma situação, mas ir pra é, FIFA, aí é um diretamente aliciamento. é isso que você faz. Agora, a partir do momento que o cara me oferece uma proposta melhor, eu sento e falo assim, eu gostei da proposta, quero ir. Ah, não vai. Por que eu não vou? Porque eu- então tem um porque preço. você tem um Vamos preço. negociar em cima disso? Porque eu quero ir. Agora tem um negócio. Aí o clube fala assim, não vamos negociar. Todas as vezes que Mas você negociou falar- e desenrolou. Facicani, presta atenção. Todas as vezes que você se dirigir primeiro para o jogador e antes do clube, você já está forçando uma situação. Claro. Sim, mas eu não. Mas Por assim, quê? gente, eu não Porque vejo o ali. jogador, Todo mundo é adulto, Pascoal. O jogador, ele Todo fica, mundo é adulto, Pascoal. fica Todo mundo inebriado sabe. com isso, o cara fica alucinado com a Tá, mas proposta. o cara- Aí ele, você vê isso a todo momento e a Sim, todo mas instante no todo futebol mundo é brasileiro. adulto, Pascoal. Ou não é? Todo mundo é Ou adulto, não é? Pascoal. Todo mundo sabe quanto ganha, os como clubes se o que dizem fazer. tanto co-irmãos, Cara. por que um não liga pro outro? Mas pra nem- perguntar? ninguém é co-irmão na lei do Não mercado. adianta, isso é uma discussão. Ninguém, mas que a nem na gente Europa não vai chegar no final. Ele acha isso, o Benja também concorda com o Facincani, nós achamos diferente. Sim. Ponto. Vida que segue. Agora, eu não faria isso. Eu não faria isso. Eu só Agora, discordo o Itair- radicalmente o do termo Itair- roubar. O Itair, então, Isso é um termo- o Itair, quando fala que o Flamengo roubou o Arrascaeta, eu acho que é um termo pesado. Até porque. Isso eu também acho. Até Concordo porque, com você. até porque é o seguinte: quem negociou com o Flamengo o Arrascaeta foi o Itair. Claro. O Itair Machado, que é o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Ou o Braz. negociou com o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo. Então, se os dois estavam negociando, Que já tem uma amizade de longa data. então, mas se os dois estão negociando, então não há roubo. Há uma Mas negociação. o Mano acabou de dizer isso aqui, eu perguntei isso concordei pra com ele ele. ontem. E o Há uma Mano perguntou negociação. pra ele. A partir do já momento o que ele- negócio que ele foi O feito, jogador consente. vai à FIFA, consegue se liberar de um clube, depois vai pro outro. Aí é diferente. Houve uma negociação. Ele sentou e negociou? Sentaram-se à mesa e Negociaram. negociaram. E acertaram. Também Sim, acho. ele fala roubo, depois ele fala em aliciamento. Ah, isso aí virou dor de cotovelo, vai, Pascoal. Esse é o português, claro. Como assim? Dor de cotovelo, porque a partir do momento que sentou
resolveu, chegaram 63 milhões foram gastos. chegaram num denominador comum. Pascoal, houve um consenso de ambos, tanto do Flamengo que quis comprar quanto do Cruzeiro que quis vender. Agora ficar, o Flamengo me roubou. Se tivesse pensamento mesmo, não deveria ter negociado o jogador, deveria ter forçado a barra e falar que você não sai, a menos que você pague o valor da multa A gente, contratual. por exemplo, aqui o Atlético fez com o Elias, o Santos fez com o Ricardo Oliveira, acabou. Você cumpre o contrato. No final do ano, termina o contrato, você vai embora. Você vai embora. Mesmo que não vá ganhar nada, mas você vai ficar até o final do contrato, porque eu preciso de você. Agora, em relação de novo a esse negócio